Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Nada Trivial. E como toda segunda-feira, nós vamos falar sobre neurociência aplicada ao ambiente organizacional. E no quadro Inspiring Brains, aqui do canal Nada Trivial, a gente tem o oferecimento da Illumine, que é a consultoria que leva a neurociência para o ambiente organizacional, justamente a partir desse trabalho de compreender como que o ser humano precisa ser estimulado, percebido e compreendido para performar para si e também para o coletivo. Essa é a nossa lógica de pensamento a partir da integração de todas as potências que estão no cérebro humano. Então, Inspiring Brains é um quadro aqui do Nada Trivial que justamente quer tratar desses temas com você. E se você me acompanha nas outras redes sociais, sabe que eu estive no SXSW na semana passada. No dia 16, eu palestrei lá com a Cris Pelage, com a Natasha Caiado de Castro, da Wish, e nós falamos sobre uma perspectiva de levar a neurociência de uma forma bem interessante para o universo das experiências, né? A Natasha, da Wish, trabalha justamente com construção de experiências de valor. E o pessoal de Paris, né, da Olimpíada de 2024 em Paris, está pensando justamente em trabalhar a Olimpíada de uma forma a se tornar uma experiência de valor tanto para o parisiense quanto para o turista que vai a Paris acompanhar as Olimpíadas. Então, tem muitas inovações sendo pensadas. E o que nós estamos levando, né, como uma ideia para essa perspectiva e que a gente apresentou lá em Austin na semana passada? Justamente uma ferramenta desenvolvida para medir engajamento e valência emocional. Uma ferramenta do Paul Zek, um grande neurocientista americano, que também ficou conhecido durante o tempo como Dr. Love, porque ele trabalhava muito com ocitocina, com engajamento, com confiança. E ele acabou desenvolvendo um algoritmo muito interessante chamado Inertium, que nós apresentamos lá no SXSW como uma possibilidade de medir justamente a qualidade das experiências que as pessoas vivem. Mas olha que interessante, ainda que a gente tenha usado isso para aplicar numa perspectiva turística ali na Olimpíada, para tentar entender como que tanto o parisiense quanto o turista que vai a Paris vai vivenciar as estratégias que estão sendo pensadas, né, para essa Olimpíada, mudando inclusive a forma como acontece a entrada das delegações no desfile da abertura, né, ao invés de ser num estádio fechado, eles vão fazer uma coisa bem interessante, trabalhando com barcos no Sena, desfilando, né, com as delegações, as entregas de medalha, os diferentes eventos ligados à Olimpíada vão acontecer em lugares turísticos, pontos específicos da cidade de Paris, justamente para convidar o parisiense e o turista para interagirem com a cidade e, para além da perspectiva da Olimpíada, conhecerem a própria história, a cultura e a forma como o Paris vive e pulsa como cidade, né? Então, é uma nova visão sobre as Olimpíadas que estão para além de apenas uma competição e sim um espaço de vivência e convivência entre povos, né? Eu fiquei muito empolgada com essa possibilidade e fui investigar quais seriam as possibilidades que nós teríamos para medir o engajamento dessa experiência. E foi isso que gerou esse painel que nós levamos para Austin na semana passada, onde eu mostro justamente como que a gente pode medir esse engajamento usando apenas dados que nós já estamos acostumados a oferecer para as Big Techs, né? Aqui, por exemplo, no meu relógio, no meu smartwatch, eu estou detectando o tempo inteiro meus batimentos cardíacos, a condutância, né, desses batimentos, quer dizer, a variabilidade que a gente chama de heart rate variability, que é a variabilidade da frequência do coração, e dados que o Paul Zek conseguiu colocar no algoritmo para medir duas variáveis muito interessantes. A primeira delas é engajamento. O quanto que você está, de fato, sendo pego pelo estímulo que você está recebendo, né? O quanto que você está engajado com aquilo que você está fazendo, ou quanto que você está disperso procurando novos estímulos, né? Imagina isso para você que está dando um treinamento na sua organização, ou para uma interação entre líderes e liderados, você conseguir medir quem são as pessoas e o quanto que elas estão engajando efetivamente com aquele discurso. Óbvio que nós vamos ter que resolver uma porção de questões éticas, né? Porque o indivíduo que é o liderado, o colaborador ali, o empregado daquela organização, vai precisar dar a sua anuência para que a gente possa usar esses dados.
Mas a ideia é justamente a gente compreender que, a partir desses dados, nós podemos melhorar a experiência, né? Se as pessoas começarem a usar esse tipo de dado para selecionar quem vai ficar na empresa e quem vai embora, pronto, caminho errado, né? Já vai lá a tecnologia de novo sendo aplicada às avessas, né? Mas se a gente conseguir entender que dados que mostram um baixo engajamento são dados importantes para que a gente mude a forma como a gente interage com esses colaboradores, pronto. Aqui agora a gente tem uma saída honrosa para o uso da tecnologia que vai fazer com que as pessoas tenham motivos para se engajar com o seu negócio, com a sua empresa, com o propósito do negócio que você está querendo vender, né, para essas pessoas. E o segundo dado, que é um dado interessantíssimo, mostra a valência emocional, quer dizer, se as pessoas durante aquela experiência estão tendo emoções de valência positiva ou emoções de valência negativa. Isso, inclusive, nos ajuda a medir uma coisa que eu venho falando há muito tempo, que é muito importante, que é a jornada emocional, que é justamente você ser capaz de mudar valências emocionais a partir da interação. Então, o indivíduo, por exemplo, é chamado para uma conversa contigo e vem já preocupado que, nossa, o que será que vai acontecer? Será que você mandado embora? Será qual que é o caminho dessa conversa? E você consegue perceber que ele entra com uma valência e sai com outra. Quer dizer, você conseguiu reverter esse processo, né? Óbvio que ainda há muitos ajustes a serem feitos no uso da ferramenta, mas o fato da gente poder fazer isso sem precisar colocar eletrodos na pessoa, sem precisar medir para onde ela está olhando, que são as antigas ferramentas de neuromarketing, e usar apenas dados biológicos, que essas pessoas já estão acostumadas a fornecer para as Big Techs, para monitorar sua saúde, por exemplo, pode ser um caminho interessantíssimo para que eu mesmo me autorregule. Mesmo que ninguém fique sabendo desse dado, imagine eu poder mensurar meu nível de engajamento e de segurança psicológica ou de valência emocional que eu estou vivendo num dado momento, olhando apenas para o meu relógio. Fantástico, né? Nada como a tecnologia ajudando o nosso processo de autoconhecimento, o avanço das perspectivas de gestão de pessoas. Esse é o enfoque. E sempre este foi o olhar que eu tive quando ingressei nessa perspectiva de levar a neurociência para o ambiente organizacional. Que nós pudéssemos melhorar as relações humanas e melhorar, inclusive, a produtividade, a gestão de tempo, a accountability, justamente colocando as pessoas para se engajarem verdadeiramente. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz como consultor organizacional, eu justamente fazia entrevistas e usava uma espécie de um focus group com os colaboradores e usava de uma estratégia que envolvia anonimato e envolvia também um pouco de gestão da expressão facial para entender como que as pessoas estavam relativamente a 5 aspectos, né? Os aspectos de carreira, aspectos de treinamento, aspectos de segurança psicológica, aspectos de recursos e também aspectos relacionais, né? Com a equipe e com outros times que estariam em paralelo dentro da mesma organização. E os resultados já foram muito bons. Imagine se agora eu pudesse fazer um focus group usando essa ferramenta, medindo o engajamento e comprometimento de cada um dos respondentes e depois pudesse dar pesos diferentes para diferentes níveis de engajamento. Isso melhoraria assustadoramente aquela prática e é lógico que eu vou fazer isso acontecer. Por enquanto, esse algoritmo ele é um pouco salgado para a gente usar, né? O Polzek está, obviamente, tentando reverter todo o investimento que está calculado em cerca de 4 milhões de dólares para o desenvolvimento do algoritmo, e ele tem que, obviamente, correr atrás do prejuízo para fazer esse dinheiro voltar, né? Mas hoje ainda é um pouco salgado, você precisa ter uma assinatura, cada uma das pessoas medidas custa um valor ali em torno de 15 dólares, então não é uma coisa trivial, mas já anuncia qual é o caminho que a gente vai conseguir revelar com essa inteligência artificial capaz de detectar padrões. Porque o que ele fez basicamente foi medir ao mesmo tempo essas variáveis que são facilmente mensuráveis com o smartwatch, compará-las com resultados de ressonância magnética e também com dosagens hormonais, especialmente de ocitocina, dopamina e serotonina. E tudo isso articulado com a atividade de um nervo, que é um nervo vago, que controla o coração. Então ele conseguiu reunir esses dados, obviamente com uma amostra grande, apresentou esses dados para uma inteligência artificial que encontrou um padrão e que agora está disponível para a gente aplicar isso através de um algoritmo e poder medir esses valores que são fundamentais para a gente interagir com pessoas num ponto mais profundo, que é a dinâmica emocional delas. Então, se você achava que neurociência
e entrar nas organizações apenas para ficar discutindo cognição, memória ou performance cognitiva, eu sempre disse que o buraco era mais embaixo e que o grande trunfo seria nós conseguirmos administrar e gerenciar as emoções das pessoas. Estamos chegando lá e você é meu convidado para seguir nessa trajetória aqui no Nada Trivial, onde eu vou manter você informado sobre como esses avanços da neurociência estão sendo levados para o ambiente organizacional. Isso tudo com o super patrocínio da Illumine, que é a consultoria organizacional mais especializada em neurociência do Brasil. Se você não conhece ainda, visite nosso site ou mande um e-mail para nós pedindo o nosso portfólio. Nós vamos ter um grande prazer em atender você, porque definitivamente a Illumine sabe o que está fazendo quando aplica a neurociência no ambiente organizacional. Um abraço e até o próximo vídeo.